O letramento é uma ferramenta para uma educação antirracista. E para isso, incluir nas suas leituras livros de autores negros, indígenas, que falem sobre a temática racial e sobre as suas culturas de origem também é um passo para a gente pensar sobre essa sociedade antirracista, né? E o livro e a literatura contribuem muito para essa cultura que nós estamos reformulando e lutando, que é essa luta antirracista, né? Então, o objeto livro, ele já traz consigo uma ideia de algo mágico, né? O letramento racial é uma ferramenta para uma educação antirracista. É necessário pensar em práticas concretas que abordem questões étnico-raciais, criando oportunidades para reflexões antirracistas desde a educação infantil. Para falar sobre práticas antirracistas e letramento racial, a convidada de hoje é a mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, contadora de histórias, bonequeira e professora Samara Rosa. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. E o podcast EREIA hoje recebe Samara Rosa para falar sobre antirracismo. Tudo bom, Samara? Tudo bem. Gostaria de, antes da gente começar a falar, que você se apresentasse. Bem, eu sou mestranda em Educação na Universidade Federal do Paraná. Eu sou contadora de histórias e bonequeira. Eu faço bonecas negras de pano com a minha família. Nessa minha trajetória, também é importante falar que eu sou professora alfabetizadora na rede pública de ensino aqui em Curitiba. E nesse processo de educação, contação de histórias, eu já participei de alguns projetos que eu elenco como importantes nessa caminhada, né? Que é o meu trabalho de representando o Brasil na Patagônia, num evento de contações orais. E um trabalho de 10 episódios gravados de podcast, também pensado para crianças, junto com a Unicef Brasil, que é um trabalho de podcasts afro-brasileiros, então, que tem histórias aí para as crianças espalhadas. Bacana, Samara. Então, pelo que a gente pode perceber, tua trajetória já é completamente voltada ao antirracismo, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho o que significa esse termo, para quem ainda está conhecendo, está se familiarizando com isso. Bem, primeiro nós precisamos ir além das hashtags, né? Admitir que o racismo, ele faz parte, ele está numa estrutura da nossa sociedade para depois combatê-lo. É preciso também ter letramento racial, reconhecer como essas relações raciais, elas modelam a nossa sociedade e como elas são modeladas também por ela. O letramento é uma ferramenta para uma educação antirracista. E para isso, incluir nas suas leituras livros de autores negros, indígenas, que falem sobre a temática racial e sobre as suas culturas de origem também é um passo para a gente pensar sobre essa sociedade antirracista, né? Você também pode procurar artigos, assistir vídeos e consumir diversos formatos de conteúdos nesse sentido. A prática antirracista, elas são ações que questionam essas estruturas sociais e como a raça é utilizada como uma forma de subordinar um determinado grupo de pessoas. Então, vamos pensar nessas ações como aquelas que visam combater o racismo e que incluam a diversidade étnico-racial de forma positiva, que ultrapassam essa questão do eurocentrismo, presente principalmente nos currículos e que contemple outras formas de estar nesse mundo. São procedimentos que a gente visa como uma promoção de igualdade racial. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, eu vou dar uma dica para ler a Djamila Ribeiro. Tem um livro incrível dela, que é o Pequeno Manual Antirracista, pela editora Companhia das Letras, que vai ajudar também a gente conversar um pouquinho e entender sobre essa questão de uma sociedade antirracista. É um livro prático, amoroso, né, que ensina de um jeito muito bacana, serve para todo mundo, né, Samara? Exatamente, é um livro, inclusive tem um formato pequeno que a gente diz dá para carregar na bolsa e ler em qualquer momento, e ajuda bastante a gente a entender essas práticas.
E na área da educação, Samara, o que você sugere para encaminhar essa questão antirracista, levando em consideração a legislação vigente, né, que altera ali alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases e inclui aí alguns artigos? Como que os professores e as professoras podem ajudar nessa erradicação do racismo na prática? É necessário pensar nessas práticas de uma forma mais concreta, né? Que abordem realmente questões raciais, que criem possibilidades, oportunidades de reflexões antirracistas. E desde a educação infantil, gente, inserindo as crianças desde muito pequenas em contextos que aproximem elas às diversas culturas, sejam elas dos povos originários, africanos ou afro-brasileiros. A gente tem uma falsa ideia de que crianças não reproduzem preconceito, mas elas vivem isso. Então, é realmente possível que elas acabem reproduzindo isso. Já existem pesquisas que mostram que desde muito pequenas elas são afetadas e por diferentes formas de opressões. Então, isso faz com que o racismo também permeie durante essa faixa etária que são as crianças pequenas. E para fomentar essa educação antirracista, nós acreditamos nessa partilha e na potência de artefatos culturais de diversas culturas, como livros infantis, vídeos, revistas de divulgação, que podem estar articulados com as práticas pedagógicas. Oportunizar que crianças, desde bebês, tenham acesso a diferentes artefatos culturais ajudam a reproduzir esses preconceitos e racismo. E vai ajudar também com que a gente possa pensar em reformular essa questão de representação de diversidade étnico-racial. Então, inserir livros, trazer tecidos, imagens, instrumentos musicais, brinquedos de matriz africana, afro-brasileiras, indígenas, são formas de trazer para dentro da educação e trabalhar com a educação das relações étnico-raciais com as crianças. Ainda que isso aproxime elas de outras culturas, essa forma positiva vai permeando e vai afastando essa questão do racismo dos espaços da infância. Eu acredito que na nossa cultura, nessa forma que a gente vem elaborando a questão da educação, trabalhar com questões de respeito e a importância desses artefatos vão ajudar, sim, a combater o racismo. E aí eu vou falar de uma coisa mais importante, que é o que eu defendo com grande força, que é a literatura infantil, que é um dos grandes instrumentos que a gente pode utilizar dentro da escola. Então, Samara, você falou um pouquinho aí da tua trajetória, que você é contadora de histórias, trabalha também com arte bonequeira, então, assim, tem toda essa tua área de pesquisa acadêmica, mas você também é muito ligada às artes, né, à literatura. Como é que isso pode ajudar, né, as crianças? Como é que isso pode ajudar nessa contribuição dessa luta antirracista? Bem, como eu falei anteriormente, os artefatos culturais, eles são elementos importantes que ajudam essa construção nos espaços, né, principalmente dentro da escola. E o livro e a literatura contribuem muito para essa cultura que nós estamos reformulando e lutando, que é essa luta antirracista, né? Então, o objeto livro, ele já traz consigo uma ideia de algo mágico, né? É algo concreto. Quando a gente fala sobre o livro, há um encantamento quando a gente apresenta, seja para a criança, seja para o jovem, o adulto, nós temos essa relação com esse objeto. Então, quando a história que é contada ou lida e transporta a gente para esses personagens, e a gente pode contar histórias onde esses personagens trazem culturas africanas, afro-brasileiras, é uma das formas de colocar, então, aquele ouvinte, aquela criança, aquele jovem, o adulto, quem está tendo acesso a esse livro, a se colocar naquele lugar, a se sentir pertencente, né? Esse protagonismo dentro daquele espaço. Então, imagine essas memórias afetivas com crianças negras podendo ver representada a sua história ou a sua imagem dentro desses livros. Alimentar esse imaginário com princesas negras, rainhas africanas, afro-brasileiras,
Então, é nesse sentido que a literatura, o livro ilustrado, eles contribuem muito. Tem a Chimamanda também, que tem um livro incrível, que é O Perigo da História Única, que ela vem falando sobre a importância da gente mostrar os outros lados da história, né? Vamos trazer, então, mulheres negras, heroínas, homens negros, pais presentes nas histórias, valorizar essas outras narrativas dentro da literatura e trazer esses encantamentos, né? Tanto para as crianças quanto para os adultos, que isso, com certeza, contribui para uma sociedade antirracista. E não é só uma questão de representatividade, que a gente tem ouvido muito falar ultimamente, mas também de construir esse imaginário já desde sempre, né, Samara? Sim, exatamente. Foi como eu falei anteriormente, desde os bebês, né? A importância de você colocar elas tendo acesso a brinquedos, que elas se identifique. E uma coisa bem importante, né? Não só as crianças negras, né? As crianças brancas também. Todas as crianças precisam estar no meio dessas relações, esses artefatos, para que realmente a gente possa colocar em prática, então, essa luta antirracista. E se você pudesse deixar algum conselho ou alguma dica para quem está ouvindo e quer aproximar as nossas crianças desse universo da literatura, pensando nessas relações raciais que a gente já abordou aqui nesse episódio, o que você nos diria, Samara? Bem, como eu sou uma apaixonada pelos livros e pela literatura, eu vou destacar algo bem importante, né? É que tenham livros, né? Tenham o livro em casa. Se não tem a possibilidade de ter o livro, de comprar, então vamos frequentar espaços como bibliotecas públicas, aqui em Curitiba, né? Faróis do Saber, que a gente sabe que são espaços de literatura que as pessoas têm acesso, mas aonde você estiver ouvindo, né? Procurar espaços onde trabalhem e tragam essa questão de trazer o livro. E aí também vou trazer outro ponto, né? Já pensou em presentear alguém com livros? E as crianças, né? Desde pequenas. E aí a seleção desse livro que vai trazendo também esses outros olhares. Que tal escolher um livro para dar de presente onde tem um protagonista negro? Que tragam essas outras relações de família, esses outros olhares. Então, não é só uma dica para as famílias negras, mas para todos, isso é bem importante, né? Trazer também histórias dos povos originários, dos indígenas, não ficar só demarcando as datas específicas, mas também trazer essas outras narrativas em outros espaços. São vários pontos que a gente pode trazer, né? Aqui em Curitiba eu sempre comento, o nome da nossa cidade já traz a referência dos indígenas no nosso cotidiano. Contar histórias, sejam elas da tradição oral ou histórias lidas, as histórias das nossas vidas vão constituindo e vão aí alimentando também essas narrativas. Então, trazer essas histórias também sem pensar só em, digamos assim, um pretexto pedagógico, gostar de ler, né? Ler seja para criança muito pequena, para jovens e adultos. Então, a minha dica é sempre estar envolvida com a literatura. E não vale só para as crianças, né? Vale para as crianças grandes também, que talvez não tiveram acesso a tudo isso que a gente está falando hoje, né, Samara? Ah, com certeza. Eu sempre falo que a literatura ela é uma literatura para a infância, né? E todos nós tivemos ela. Então, tem livros que eu leio para as crianças lá com 4 anos, daqui a pouco eu vejo que eu estou emocionada, daqui a pouco eu estou rindo, porque esses atravessamentos das narrativas não têm idade. Então, uma boa história, um bom livro, não precisa de idade, não. Todo mundo merece. Samara, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast. Obrigada a vocês. O podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.